Jesus veio ao mundo justamente numa nação extremamente religiosa dentro da Bíblia. Os preceitos judaicos estão na Torá, estão no Antigo Testamento, é o que eles procuravam seguir. Jesus podia então, no meio daquela nação religiosa, olhar e dizer assim: estão salvos, para que eu vou pregar o evangelho para eles? Para que eu vou querer salvá-los? Eu vou para outra nação. Eu não vou querer salvar judeu. Para que eu vou pregar para judeu? Judeu segue a Torá. Segue como ovelha cega. Segue como ovelha que não tem pastor. Segue a religião, mas não segue a fé. Segue preceitos criados pelo homem e não pela palavra. Então, se você está muito confortável aí, achando que você não precisa pregar o evangelho, porque afinal de contas o seu vizinho fica tocando Cassiane durante o dia, mas à noite ele vai na missa, é porque ele conhece o evangelho. Você está equivocado. Que evangelho é esse que ele conhece, que faz com que ele continue na idolatria? Que evangelho é esse que ele conhece, que faz com que ele continue bebendo? Que evangelho é esse que ele conhece, que faz com que ele continue traindo a esposa? Que ele continue sonegando? Que ele continue emitindo notas falsas? Que evangelho é esse? Esse não é o evangelho de Cristo. E Jesus podia ter ficado quieto, afinal de contas, os grandes líderes daquela época, Anás e Caifás, líderes religiosos, da elite religiosa, não precisavam ser confrontados, eles conheciam toda a Torá. Eles conheciam todos os preceitos do Antigo Testamento. O que Jesus estava fazendo ali? Eles conheciam a letra, mas não conheciam a verdade. Eram guias cegos. Por isso que aquelas ovelhas foram vistas como ovelhas desorientadas. Ovelhas que não têm pastor. E hoje são dias como os dias de Jesus. Dias em que a multidão é grande. Dias em que Jesus está olhando para nós e está dizendo: dai-lhes voz de comer. Alimentem a multidão. Mas alimentar a multidão por quê? Para que eu vou alimentar a multidão? Eles estão pregando o evangelho, eles estão ouvindo a palavra. Que evangelho? Nós vemos aí igrejas lotadas, 10, 12 mil pessoas. Vimos isso agora recentemente. Um apóstolo da televisão oferecendo uma semente mágica por uma oferta de R$1.000, pregando e anunciando que essa semente, após ser plantada, ela traria cura para o coronavírus. Chegou a ponto de dizer que quando a semente fosse plantada e ela crescesse, no caule da semente ou na semente ia estar escrito: "Se tu uma bênção". Então, quando nós olhamos isso, quando nós vemos isso, vemos um líder desse pregando para 10 mil, 15 mil, 20 mil pessoas, e 20 mil pessoas ouvindo esse evangelho, o que nós fazemos? Estão ouvindo o evangelho. São salvos, são crentes, eu não preciso falar
do amor de Deus para eles. Mas que evangelho é esse que eles estão ouvindo que não está na Bíblia? Esse é o evangelho que era pregado pelos grandes líderes religiosos da época de Jesus. É o mesmo evangelho. E que Jesus precisou ir até eles e confrontá-los com a palavra da verdade. E por isso Jesus foi odiado, porque Jesus não se calou diante de um falso evangelho. Ele disse: esse não é o evangelho do meu Pai. Esse é o evangelho do interesse. Esse é o evangelho da barganha, mas não o evangelho do meu Pai. Você está entendendo o que está acontecendo? Por que nós estamos ficando amordaçados? Porque nós decidimos acreditar que esse evangelho que está na mídia é o evangelho de Jesus, e porque é o evangelho de Jesus, nós não precisamos falar mais. Mas saiba de uma coisa: esse evangelho pregado aí, ele não alimenta, ele não mata a sede. Sabe Coca-Cola? Que você toma, acha uma delícia, mas daqui a um pouquinho você está com sede, porque a quantidade de sal e a quantidade de açúcar que tem na Coca-Cola é muito grande. Pois é, esse é o evangelho da Coca-Cola, que na hora ele é gostoso, na hora ele causa uma euforia, um prazer, mas depois a verdadeira sede, a verdadeira fome volta. E Jesus está olhando para essa multidão, está clamando para que os seus discípulos as alimente. Você que conhece a palavra da verdade, é hora de pregar e não se calar, porque o lugar é deserto. Os discípulos disseram isso: mestre, o lugar é deserto. É um lugar muito difícil. Nós estamos vivendo um deserto espiritual muito grande, onde as pessoas estão correndo de um lado para o outro, buscando algo que sacie as suas vidas. Porque, como eu disse, o evangelho Coca-Cola não sacia. O evangelho que promove um Deus que dá carro, que dá casa, que promove um Deus que realiza todas as minhas vontades e todos os meus desejos, não sacia o coração, não sacia a fome e a sede da nossa alma. Querido, as pessoas estão com fome. Não desse evangelho, mas do evangelho que muda, que transforma. Elas não precisam saber do Deus que as abençoa. Elas precisam saber do Deus que as salva, porque elas estão perdidas e condenadas ao inferno.